Amém, queridos. Vamos então para o nosso estudo. Estamos falando de crentes supersticiosos. Hoje, o oitavo estudo dessa série. Vamos começar a falar de maldição, um estudo que será dado em duas partes, ok? Hoje e na semana que vem. Vamos tratar desse assunto. Essa figurinha, lembre-se dessa figurinha, eu vou citá-la ou voltar a ela mais lá na frente. Nós vamos começar lendo Salmo 109, versos 1 a 31. É uma leitura meio extensa, mas eu a farei. Ela tem muito a ver com o que vamos falar e eu não podia deixar de ler, não dava para cortar. Então vamos, Salmo 109, versos 1 a 31. Costumamos fazer essa primeira leitura, eu a farei. Ok? Salmo 109 diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúvas sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor e dos que falam mal contra minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, vou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhe sou opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Amém. Como eu disse, esse salmo tem muito a ver, né, e só resumindo, né? O salmista começa dizendo que os ímpios estavam com suas línguas falando contra ele. E aí ele então começa a pedir ao Senhor, né, que certas coisas aconteçam na vida deles.
E aí ele diz no verso 17: visto que ele amou a maldição que sobrevém a ele. Como ele não desejou a bênção, se afaste dele. E mais para frente ele vai dizer: Senhor, agora o Senhor me socorre. Né? Ele ora para que algumas coisas aconteçam com os ímpios, mas ele ora. Ele não fala para o ímpio: está amaldiçoado, seu maldito. Ele ora ao Senhor. E depois ele fala: Senhor, me socorre. Amaldiçoem eles. Mas em que momento apareceu os ímpios amaldiçoando? Pois é, nós vamos ver. Mas abençoa tu. Ok? Então vamos lá, introdução. Outras derivações dos falsos ensinos sobre profecia e poder das palavras é a maldição ou o poder de amaldiçoar. Então, esse assunto ele está muito ligado, claro, de semana passada ao da bênção, do abençoar, né? Mas tudo está dentro daquele contexto ainda que começou lá com profecia, né? Eu profetizo a hora que eu quero, né? É uma coisa que eu me dei essa autoridade. Então, se eu sentir aqui que eu tenho que falar alguma coisa, eu falo, é profecia e vai se cumprir, né? E aí, então, bem, já que eu tenho esse poder profético, então a minha palavra tem poder. Então, se a minha palavra tem poder, eu posso abençoar, eu posso amaldiçoar. Então, o estudo de hoje está muito ligado aos os anteriores e muito ligado, claro, ao da semana passada. Na verdade, muito ligado mesmo, que eu não vou nem repetir algumas coisas da semana passada. E aí você pode voltar lá, né, e verificar certas lições que nós tiramos, ok? Para aqueles que creem que o homem tem poder místico de abençoar, no sentido de impetrar e trazer à existência as coisas boas, tal poder místico pode amaldiçoar, isto é, trazer à existência, por sua própria palavra, coisas más a outros. Como eu disse, é uma derivação. Se as pessoas ou aqueles que creem que suas palavras têm o poder de trazer à existência coisas boas, então eu tenho o poder de abençoar em nome do meu nome, né? Se eu falar, você está abençoado, pronto, está abençoado, algum, né? Como o povo está falando muito hoje, o universo vai se mover em seu favor. Ué, é óbvio que o contrário também vale. Então, se eu tenho o poder de amaldiçoar, eu tenho o poder de abençoar, eu teria o poder de amaldiçoar. Tudo isso por minha própria palavra. Repito, né, nós falamos na semana passada, especialmente, sobre aqueles a quem Deus dá autoridade para pedirem, né, ou colocarem o seu nome sobre o seu povo. E ele diz: e eu os abençoarei. Né? Então, estamos falando daqueles que fazem, não, eu tenho o poder de amaldiçoar, eu tenho o poder de trazer à existência a praga. Né? Então, quem crê na bênção, crê na maldição. E muitos cristãos temem as palavras negativas ou atos malignos ou maléficos de outros, né, que mística e supostamente impõe a destruição, a miséria, a ruína, etc., à vida. É muito, ficou muito famoso, já tem muitos anos isso, um vídeo de um certo pastor de uma certa grande igreja, e ele está pregando, né, e aí um celular toca. E aí ele fala: eu amaldiçoo esse celular, ele vai quebrar e nunca mais vai ter conserto, né, e tal. E não que o telefone celular tocar na hora do culto seja bonito, né? Mas as pessoas ficaram assim, né? Meu Deus, ele agora me amaldiçoou, estou amaldiçoado para sempre, nada mais vai dar certo na minha vida. Então, muitos cristãos creem nisso, né? Que existe esse poder místico, né? É o poder das palavras, como ele está tudo dentro do poder das palavras. Também as palavras têm poder de criar, de destruir, né? E nós vimos, já repito, nós falamos desse verso, né? A vida e a morte estão no poder da língua. É as consequências, se refere às consequências das palavras, né? Uma palavra que agride, uma palavra né, que bota para baixo, que diminui, ela tem, né? Ela causa até morte, suicídio mesmo, né? Uma palavra, um elogio, um agrado também anima, muda o dia, né? Então é esse o sentido do verso de Provérbios 18. Ah, não esse poder místico, mas muitos cristãos temem isso. Não, não fala isso não, que você está trazendo maldição na minha vida, né?
Então, novamente, é válida a pergunta: isso é real, querido? À luz da Bíblia, isso é real? Nós temos esse poder de produzir, né, misticamente, espiritualmente, né, vou colocar, né, magicamente, entre aspas, essa destruição, né, isso é real? Então, também é importante analisar esta crença à luz da Bíblia. Nós vamos, eu vou basicamente, queridos, fazer o que eu fiz na semana passada, ou metade do que eu fiz nas últimas 2 semanas. Eu vou analisar, claro, primeiramente, a questão linguística. Porque, como eu fiz nas últimas 2 semanas, ao analisarmos o que a Bíblia quer dizer, ao fazermos a exegese, a hermenêutica dos termos bíblicos, isso mostra qual é o sentido real que a Bíblia quer dar a esses termos. E a partir daí, as lições são praticamente as mesmas, ok? Então eu vou me ater muito à questão linguística hoje, ok? Mais uma vez, para se entender o sentido bíblico do termo maldição ou do ato amaldiçoar, é válido consultar os termos dos idiomas originais. Então, é o que nós vamos fazer, né? Quais sejam? Primeiramente, no hebraico. No hebraico do Velho Testamento, os termos maldição ou amaldiçoar são referidos por. Na verdade, eu vou me ater muito ao amaldiçoar, ok? A maldição é o substantivo do amaldiçoar. Eu vou me focar nos verbos e aí tem os substantivos. Então, no hebraico, nós temos alguns termos que são, primeiramente, kalal. Literalmente, significa tornar leve. Um parêntese aqui. Tornar leve não é só do peso, né? Porque aliviar quer dizer isso, tirar um peso, tirar uma carga. E não é bem nesse sentido, de tirar a carga, é de diminuir o peso mesmo, certo? E daí, de tornar leve, você tem figuradamente tornar leviano. Não sei se você sabe, mas em espanhol, algo leve, algo que não é pesado, é liviano, com I. Liviano. E em português, nós temos o termo leviano. No sentido etimológico, as duas palavras estão ligadas, e veja aí uma palavra hebraica que tem esse mesmo sentido, né? Tornar leve é algo que não tem, quando a gente fala assim, né, por exemplo, se a comida não me deu peso, né, não é que ela te fez engordar 3 quilos, mas ela não valeu, né? Você fala, acho que eu comi um negócio, mas não estava assim, né? Ou o que a gente fala também, né? Ó, à noite, né? Não coma nada pesado. Se eu não comer nada pesado, então se eu comer 50 gramas de mocotó, tá bom. 50 gramas é pouco. Você está entendendo? É algo que não tem substância, vamos dizer assim, certo? Então, leviano e liviano tem esse sentido, algo que não tem peso, não tem importância, não tem substância, não tem consistência, certo? E o termo calal tem esse sentido. Então, figuradamente, ele se refere, né, a tornar leviano, tornar vil, né, sem valor, sem peso, sem importância. No português existe o verbo levianar, que é tornar vil, tornar leviano, né? Aviltar é tornar vil, levianar é tornar leviano, sem valor, sem importância, sem peso, sem substância, né? Desprezar, desonrar, desdenhar, ridicularizar, zombar, são palavras que vêm traduzidas por amaldiçoar, mas o sentido é esse, é desonrar, desprezar. Vamos lá, por exemplo, Deuteronômio 11, 26.
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Que na verdade não foi nem o verbo, né? Foi o substantivo. A bênção ou a maldição. Aí é calau. Vamos reler aí na versão, né, de Abner Lemuel. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a desonra, a, o desdém, o desprezo. Então veja que não é a tragédia, a catástrofe, os hecatombes. Não é. Põe diante de vós o desprezo. A prosperidade, vamos tomar aqui um sentido do verbo barak, do hebraico. Barak em hebraico é fazer prosperar, presentear. Então, hoje eu ponho diante de vós a prosperidade, né, o ser presenteado, o meu favor, que também é um sentido do barak, ou o desprezo. E é o que Deus vai propor aí. Se vocês seguirem os meus caminhos, eu vou honrar vocês. Se vocês se afastarem, eu vou desprezar vocês. Então, aparece aí maldição, mas o sentido é esse de coisa vil, leviana, né, desonra, desdém, ok? É o verbo deste contexto, do contexto de maldição, amaldiçoar, é o verbo que mais aparece no texto hebraico. 82 vezes no texto massorético. Ou seja, por que eu coloquei essa informação? Porque na maior parte das vezes em que o verbo aparece, aparece com esse sentido, de desprezo. Então, amaldiçoou, né? Ele amaldiçoou, ele desprezou, ele desonrou, desdenhou, zombou. Então, veja que não é bem o sentido que se dá hoje. Ok? Kalal, primeiro verbo no hebraico. Segundo verbo, arar, significa literalmente amarrar, cercar de obstáculos. Vamos em Jeremias 11:3, por favor. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Maldito o homem que não escutar as palavras dessa aliança. Ele vai estar cercado de obstáculos. Ele vai ter problema na vida, né? E a vida dele vai ser um pouquinho mais complicada do que seria. Mas quem disse isso? O Senhor. O verbo arar, você vai dizer, aí, pastor, tá vendo? É esse o sentido que as pessoas dizem. Eu amaldiçoo, eu quero que a vida dele fique cheia de obstáculos. Pois é, mas o verbo arar, ele tem uma peculiaridade, né? É o principal verbo quando o texto massorético expressa uma maldição cujo agente é Deus. Então, você vai achar pouquíssimas vezes ou nenhuma no texto massorético o verbo arar se referindo ao homem, o homem trazendo obstáculos, o homem colocando obstáculos, cercando de obstáculos outro homem. Geralmente, o agente desse verbo é Deus. E nós lemos no Salmo 109, né, o salmista orando. E o salmista só desejou coisa ruim, né? Que os filhos dele fiquem órfãos, que a mulher fique viúva, que os filhos dele vão mendigar e tal, mas ele está orando, né? É uma oração que a gente chama de imprecatória, mas é uma oração. Ele não diz isso para o ímpio, ó ímpio, que teu filho vá mendigar, que tua mulher, né? O agente é Deus. Então é o principal verbo quando o texto expressa essa maldição. Quando a maldição tem caráter de sentença, juízo ou punição divina, então esse verbo está muito associado a Deus. Quando Deus vai dizer que vai amaldiçoar alguém, é por causa é ele, é uma quebra de aliança. Quando aparecem quebras de aliança, é isso, né? Quando envolve uma aliança, tornando o alvo algo abominável,
proibido ou pecaminoso. Vamos em Gênesis 3 e depois vamos em Malaquias. Gênesis 3, 14 e 17. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 17, né? Sim. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja que é uma sentença divina, né? Disse a serpente: maldita serás. É Deus o agente dessa maldição, né? E lá no 17 ele diz: maldita é a terra por causa de ti. É um juízo divino, né? Agora a terra vai produzir espinhos e cardos, agora, né? Então Deus é o agente dessa maldição. Vamos em Malaquias. Malaquias tem o 1,14 e o... Vamos Malaquias 2, 1 e 2. Malaquias 2, 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já os tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Então veja, de novo, Deus está dizendo: eu amaldiçoarei a sua bênção, a sua prosperidade, eu vou amaldiçoar. Eu vou cercar de obstáculos a sua prosperidade. Então, arar é o verbo que talvez mais se pareça com o sentido que a gente não, as pessoas têm em maldição, né, por maldição em português. A questão é que, em hebraico, arar tem como agente o próprio Deus. Sim, pastor Diego? Pastor, acho que é importante a gente frisar que essa questão, principalmente do arar, não se ligando a Deus, obviamente, não está dizendo que Deus está fazendo uma ação maldosa, algo ruim, né? Mas sim num caráter punitivo, num caráter de justiça, né? É jurídico, né? De conduzir aquela pessoa a uma punição por descumprimento de sentença, né? Então nós não podemos associar nessa questão do amaldiçoar como Deus fazendo algo ruim, porque senão isso entraria em contradição com toda a própria Bíblia e também contra a própria pessoa de Deus, né? Então é um caráter jurídico, né, no caso. Sim, tá, né, ali, como o agente é Deus, né, com uma sentença, um juízo ou uma punição que envolve uma aliança, né? Então, bem frisado aí pelo pastor Diego, não é uma maldade como as pessoas também têm esse termo. Mas esse seria o verbo, né, que mais se assemelharia, mas o agente é Deus, ok? Aparece 63 vezes no texto maçorético. O primeiro é calau, é o que mais aparece, e veja que é algo, né, de desdenhar, de zombar, de desprezar. O outro, né, que é arar, aparece 63, mas tem esse viés de que Deus é o agente, né? E aí se você conhece o Antigo Testamento, e eu espero que a essa altura você conheça, né, especialmente os que leem a Bíblia todo ano, você sabe que boa parte do Antigo Testamento, especialmente os profetas, mas você tem ali em Samuel, Reis, né, e os profetas, você tem exatamente Deus falando desses juízos, porque o povo estava descumprindo a aliança. Então, né, Deus vai sempre falando: eu vou amaldiçoar. Lá em Deuteronômio, começa em Deuteronômio, Moisés, né, já falando lá, né, em Deuteronômio 27:15, como está listado aí. Então aparece 63 vezes, mas, como eu falei, ou é raríssimo ou não aparece como o homem fazendo. O agente é Deus, né, fazendo, trazendo esses obstáculos
como uma punição, como um juízo por conta do descumprimento da aliança. Ok? O terceiro verbo é kabab. Tem o sentido, tem o significado literal de difamar, execrar, ferir com palavras. Se refere à maldição ritual pronunciada, mas não necessariamente de caráter divino. Só aparece na história de Balaão. Então, vamos lá em Números 23:8, por favor. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Então veja, como eu vou agredir com palavras, como eu vou difamar se Deus está falando bem, né? Então ele tem esse sentido de que é também o que as pessoas querem, né? É pronunciar uma maldição, pronunciar uma agressão verbal, né? Que é o que as pessoas querem, né? Fala, maldito, eu te amaldiçoo, né? Quer agredir verbalmente. Só que eles querem agredir verbalmente, né? Que é acabar com o sentido de arar, né? Só que arar é Deus quem faz. Então, ele só aparece 8 vezes no texto massorético, todas elas aí em Números 22 e 23. Ele só aparece na história de Balaão. Por quê? Porque Balaão foi pago para proferir essa, né, essa execração, né, essa difamação, essa agressão verbal ao povo de Israel. Então é um verbo que só aparece aí, não aparece em nenhum outro texto. Nem mesmo quando a Bíblia se refere, né, que Balaque pagou a Balaão, aparece esse verbo. Só aparece aí em Números 22 e 23. Ok? Nacabe, literalmente significa perfurar ou fazer um orifício. Ou seja, não é um verbo geral de maldição, mas assume o sentido de blasfemar, xingar, difamar. O que acontece? Pense no sentido do verbo, né? Vou fazer um buraco, vou fazer um furo. E aí, quando você fala, né, mal de alguém, para alguém, quando você xinga alguém, você está, né, lembra lá da figurinha que eu falei para você, se lembrar dela? Você está com a sua linguinha, com a sua boquinha, ó, dando um golpe, eu não devia ter dado esse golpe, não. Dando um golpe, né, em alguém. Então você está furando, perfurando a honra, o orgulho dessa pessoa. Por isso o verbo toma esse significado. E na Bíblia, no Antigo Testamento, ele aparece muitas vezes falando de furos mesmo. Pessoas furando bolsas furadas. Lá em Ageu, quando Deus fala do saquetel furado, ali é um nacabe, né? O saquetel nacabe, um saquetel furado. Então, em muitos versos do Antigo Testamento, o verbo aparece, mas não com esse sentido figurado, mas sim com sentido literal, de fazer um orifício. Por 5 vezes ele aparece no Antigo Testamento, no texto massorético, ele aparece no sentido de blasfemar, ok? E eu gostaria de ler esses 3 textos, porque nesses 3 textos estão as 5 vezes que esse verbo aparece. Vamos lá em Levítico 24, 11 e 16, e depois em Jó. Levítico 24, 11 e 16, e depois Jó 3, 8 e Jó 5, 3. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. 16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Aí você tem
três vezes, né? No verso 11 ele diz que o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor, né? Nacabe. Você tem lá no verso 16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor morrerá. E no final, assim o natural como o estrangeiro, blasfemando o nome do Senhor. Não apareceu maldição, na CF aí não traduz como maldizer, mas o verbo aparece nesse sentido, né, de difamar, de xingar, de blasfemar, de proferir ofensas. Jó 3:8. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Aí aparece como amaldiçoar, e é o mesmo verbo. Amaldiçoem-na, né? Xinguem esse dia, blasfemem desse dia, difamem esse dia. Difamar é criar uma segunda fama, né? E geralmente uma fama ruim. A pessoa tem uma fama boa, você difama, cria uma segunda fama, né? Ou desfaz essa fama boa para criar uma fama ruim. Então, difamem aquela noite, xinguem aquela noite, né, em que ele nasceu. Jó 5:3. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Amaldiçoei, é o mesmo verbo, e aí mais uma vez, e aí eu blasfemei da sua habitação, eu xinguei, essa habitação não vale nada, essa porcaria, né? É o mesmo sentido. Veja que aí aparece como amaldiçoar. Então, muitas vezes as pessoas podem, olha, amaldiçoou, né? E agora vai vir a catástrofe, vai cair um meteoro em cima da habitação. Veja que o sentido não é esse. Falei mal daquela casa, blasfemei, xinguei aquela casa. Ok? Harem, literalmente, condenar algo, designar para a destruição. E aí você fala, agora é o sentido que a gente quer, né? Vamos lá em Josué 6, 17 e 18. Josué 6, 17 e 18. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima Josué vez as 6, trombetas, sim, Josué 6, 17 e 18. tá. Você está no 5, não? Não, estou no 6. É porque a senhora começou no versículo 16, pastora. Foi. 17, por favor. 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Veja, aparece aí um termozinho, né? Se você está pensando que eu estou falando aí do verso 18 de maldito, não vos façais malditos e não façais mal. Não. O termo é anátema. Anátema, na verdade, é herem. Eu vou citá-lo aqui embaixo. Harem é o verbo. Herem, com E, é o adjetivo. Condenar algo para destruição. Então, porém, a cidade será designada a destruição ao Senhor. Não tomem, guardai-vos de tomar o que está condenado à destruição. Certo? Por este sentido de condenar algo à destruição, é algo, não alguém. É muito comum em Deuteronômio, Josué, por quê? Porque é a conquista da terra prometida. Deuteronômio, Moisés está recapitulando e já está falando algumas coisas. Quando vocês entrarem, vocês não façam aliança, vocês destruam, né? É em Josué que se dá a conquista, e temos aí, né, no caso de Jericó, por exemplo, que a cidade seria anátema, seria condenada, seria designada para destruição. E nos profetas também, que Deus falava que ele faria isso também, tanto em Israel e em Judá, quanto algumas nações.
né? Nós temos nos profetas, Deus falando o peso de Nínive, peso né, dos edomitas, o peso de muita gente, né? Então, tem esse sentido de condenar algo, designando uma condenação divina, mas nem sempre no sentido de maldição, de calau, que é tornar vil, ou de arar, que é cercar de obstáculos, né? Então, ele tem esse lado de algo que é abominável ao Senhor e, portanto, deve ser ou será destruído. Algo, não alguém. Muito associado a cidades, templos, ídolos, né, estátuas, né, coisas que são abomináveis ao Senhor e que seriam destruídas. Então, não tem esse sentido, né, de tornar vil, que é o calau, não é o sentido de cercar de obstáculos, que é o sentido de arar, como aí em Josué, por exemplo, né? É a base do substantivo herem, substantivo ou adjetivo, muitas vezes. Herem, quando é adjetivo, tem um prefixo, tá? É a base do substantivo herem, que é anátema, banido, proibido, né? E aí você pode aplicar aí no texto, né? Josué 6,18, por exemplo. Então, somente guardai-vos do proibido, guardai-vos do banido, do execrado, né? Então, também tem esse sentido, mas tem o sentido, vamos dizer, de maldito, né? O anátema, que a gente fala muito, né? Mas o anátema é um proibido, é algo que está destinado à destruição. Inclusive, se você aplicar lá em Gálatas, em português, você vai ver isso, né? Seja anátema, seja condenado para destruição. Ok, queridos? Então, esses são os 5 termos hebraicos para amaldiçoar ou maldito. E veja que só tem um deles que tem esse sentido de trazer problema para a vida, que é o arar. Mas ele tem, por definição linguística, o agente como o próprio Deus e não o homem. Ok? No grego nós também temos alguns termos. O texto grego do Novo Testamento traz alguns termos cujos sentidos, né, não só a tradução, são maldito ou maldição ou amaldiçoar. Alguns até usados em sua transliteração. Sim, nós vamos chegar lá, né? Primeiro, esse aí, nós acabamos de citar, anátema. Na sua Bíblia em português, João Ferreira de Almeida traduziu herem como anátema. Anátema em português é um termo transliterado do grego. Aparece 6 vezes no texto bíblico grego do Novo Testamento, é claro, do grego. Em 5 delas, o texto português traz a sua transliteração, anátema. Ou seja, desses versos que estão aí em cima, 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesses versos, só em um que não aparece o termo anátema, que é Atos 23, 14. Então vamos lá em Atos 23, 14. Gálatas 1, 8 e 9 eu acabei de citar, né? Se alguém vos pregar outro evangelho, seja anátema. Então nós vamos em Romanos 9, 3, que nós lemos há 2 dias atrás, quem está em dias com a leitura. Atos 23, 14, por favor. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Então, pena de maldição. No grego aí, maldição aí é anátema. Ok? É anátema. E o sentido literal é excomungado, né? Excluído do favor divino, da comunidade. E aí você aplica aí no texto, né? Conjuramos, ou seja, nós fizemos um juramento sob pena de excomunhão, de exclusão da sociedade, da sinagoga, do seja lá do que for, né? Que a gente não vai comer nada até a gente matar Paulo. Se a gente comer alguma coisa, a gente pode nos excluir da comunidade, ou até nos matar, no caso. Certo? Veja que não tem nenhum poder místico envolvido aí. Eu falei de Romanos 9,3, né? Vamos lá em Romanos 9,3.
Porque eu mesmo Pode ler, pastor Chico. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Já aparece a transliteração, anátema. E aí, aplique de novo. Eu mesmo poderia desejar ser excluído de Cristo, excomungado de Cristo, tirado da comunhão de Cristo. Veja que não tem nada aí de tragédia, né, mística acontecendo. Epicataratos aparece 3 vezes no texto, sendo traduzido como maldito, tendo o sentido de execrável, abominável, desprezível. Vamos lá em Gálatas 3, 10 e 13, e ele está fazendo menção de outro texto do Antigo Testamento. Se não estou enganado, é esse mesmo. Gálatas 3, 10 e 13. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós cantamos isso, né, sobre isso, né, e eu citei isso. Então, ele está fazendo menção do texto de Deuteronômio, do verbo calau. Aqui ele faz referência a calau. Então, epicataratos seria a tradução, vamos dizer, ou o equivalente, seja melhor assim, né? É o equivalente grego do verbo calau. Execrável, abominável, desprezível, desonrado. Né? É o mesmo sentido lá. E, de novo, não tem nada aí de místico, espiritual, né? Quase que de bruxaria ou feitiçaria. Certo? E aí você pense realmente, queridos, você já conhece a Bíblia. Né? Em Deuteronômio, Deus disse, né? Maldito ao que for pendurado no madeiro. Aí Cristo é pendurado no madeiro. E Deus, né? Elohim, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo se fez abominável. Naquele momento, né, Cristo estava sendo maldito perante Deus. Deus, né, como diz o hino da harpa, Deus o Pai olhou o Calvário e seu Filho abandonou. Essa era a maldição. Ele tomou a minha maldição. Eu seria abominável, execrável, desprezível, desonrado, né? Ser tratado com desdém. Seria eu. E Cristo tomou o meu lugar. Ele se fez maldito. Então, epicataratos se refere a calau. Certo? Não tem nada de místico, sobrenatural aí. Cataraomai aparece 6 vezes no texto, sendo que em Gálatas aparece com outro termo, que é o epicataratos, né? No mesmo verso. É traduzido como maldição, e tem o sentido de execração, condenação à destruição, que é o sentido não é do anátema, anátema é grego, esqueci o termo hebraico, harem, certo? Então, cataraomai aparece no sentido, seria o equivalente grego de harem. Nós estamos em Gálatas, né? Gálatas 3, 10 e 13, né? Veja que no 10, ele diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Maldição aí é cataraomai. E aí ele diz, porque está escrito, maldito epicataratos. Então, e o mesmo se repete lá no verso 13. Então, ele está dizendo, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da condenação à destruição, estão debaixo da execração, porque está escrito execrável, abominável, desprezível, desonrável, é todo aquele que
que não permanecer em todas essas coisas. Então, Gálatas 3, 10 e 13, você tem o cataraumai nesse sentido. Mas, para não ficar tão confuso assim, vamos em Tiago 3,10, por favor. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. E aí, talvez você sempre pensou, né? De uma mesma boca procede a bênção e procede aquela maldição, eu te amaldiçoo, e você vai ficar doente, leproso, né? Não. Não, de uma mesma boca procede o favor, procede, né, o eulogel, o elogio, o louvor. Ai, que lindo que você é, que maravilhoso que você é, eulogel. Ou a maldição, ou a execração, ou a condenação. Ah, seu miserável, desgraçado. Já é uma maldição. Esse é o sentido de maldição da Bíblia. E não essa coisa mística, superpoderosa que se forma aí, né, como as pessoas dizem, a conspiração do universo. Isso não existe, né? Cataralmai, epicaratos, anátema, não tem esse sentido. Certo? Tranquilo até aqui? Ara só aparece uma vez, sendo traduzido por maldição, mas literalmente significa maus desejos, imprecação, agressões verbais. É o xingar, é o agredir verbalmente. Lembre lá da figurinha, o homem falando e o murro, né? Não vou usar a mão não, que ela não tá em condições. O homem dando um murro no outro, na mulher, no caso. Vamos lá em Romanos 3,14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Aqui, a gente pode pensar lá naquele verso que é distorcido pelo pessoal da confissão positiva, né? A vida e a morte estão no poder da língua. Ele diz aí, ó, cuja boca está cheia de maldição. E se você pensa que ele está falando de maldição, eu te amaldiçoo, né? E essa conspiração dos poderes do universo aí que não existe também, né? Se você está pensando que é isso, não. Cuja boca está cheia de agressão verbal, né? De imprecação, de desejos ruins e de amargura. Amargura de amargor mesmo, de coisas amargas, palavras ácidas, palavras cruéis, né? Palavras ferinas, né? Não é felinas, tá? Tem que falar a língua felina. Não, língua felina é a língua do gato. Língua ferina, com R, de fera, certo? Então, línguas ferinas, ok? Então, esse é o sentido. Aparece aí maldição, mas o sentido, né, de ara. E não confunda ara do grego com arar do hebraico, ok? Tudo bem que você não precisa decorar isso. Mais uma vez, eu não falo isso para você decorar. Você tem que saber e já ler aqui o verso e saber que termo que é ali. Não é isso. Eu só estou mostrando o sentido de todos os termos bíblicos que aparecem como maldição, para que você veja que nenhum deles traz esse sentido de algo que eu profiro, de algo que eu falo, e isso vai se transformar em uma catástrofe, uma tragédia na sua vida, né? Vai criar a conspiração dos poderes cósmicos contra você, né? De novo, isso não existe. E a Bíblia não respalda isso. Cacologuel. Lembram-se do eulogel? Quando falamos de bênção, eulogel, que eu elogio, louvor, palavrinha bonitinha. Aqui você tem o cacologuel, né? Aparece 4 vezes no texto, sendo traduzido por maldizer, falar mal, sendo estes seus sentidos literais, além de insultar, difamar. Vamos lá em Mateus 15:4.
Mateus 15:4 e Marcos 7:10 são o mesmo texto, é o mesmo teor, ok? Então, Mateus 15:4, por favor. Dizendo, porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Quem maldisser, aí você pensa, né? Eu amaldiçoo a minha mãe, eu amaldiçoo o meu pai. Pronto, esse? Não, Jesus estava dizendo assim: só quem falar mal. Fale mal de sua mãe, fale mal do seu pai, fale, né? Tá dizendo isso, né? Já vai morrer, né? Vamos em Atos 19:9. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escorta de um certo tirano. Falar mal do caminho, falando mal do evangelho, falando mal da igreja. Falar mal aí, cacologuel. E aí lembra que eu falei do eulogel? Eulogel, elogiar, falar bem, louvar. Cacologuel também, né? Logos, aí o conhecimento, o verbo falar, tá? O logel aí no final. Então, falar mal. É difamar mesmo, né? Acho que não tem outro, né? Criticar, né? Criticar o caminho, né? Criticando o evangelho. Então, o sentido é esse, é insultar, difamar, né? Falar mal aí. Aparece falar mal em Atos 19, mas em Mateus e Marcos aparece maldisser, ok? Raca, esse você conhece, né? Pois é, raca só aparece uma vez no texto grego. E por quê? Porque ele tem origem aramaica, que ele não é grego, ele é aramaico. O que indica que foi proferido por Jesus no aramaico e transliterado para o grego pelo evangelista. Ou seja, Jesus realmente falou o termo raca. E aí, né, Mateus falou: e agora, como é que eu escrevo isso? Como Mateus estava escrevendo para os judeus, você lembra disso? O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então ele sabia que os judeus, mesmo lendo em grego, a hora que eles batessem o olho no termo raca, eles iam saber do que Mateus estava falando. Então ele transliterou. O termo aramaico original é raca, raca, na verdade, né? Raca. E no grego ficou raca, né? E só aparece uma vez, que é em Mateus 5:22. Por favor, alguém leia para nós, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. E aí o sentido do termo aí, né, é sem valor, inútil. E o que Jesus está mostrando, queridos, é o seguinte: o padrão divino é muito mais alto do que o nosso. Se você pegar o verso 21, né? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Então vocês estão pegando, né, o extremo, o assassinato, o homicídio. Então, para vocês, esse é o pecado grande, o homicídio. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar sem motivo, né, contra o seu irmão, ou seja, você não precisou matar, você não precisou bater, você não precisou, você só ficou com raiva dele sem motivo, né? Será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, inútil, seu sem valor, né, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ele está mostrando que o padrão divino é mais alto. O termo aí, raca, vem do aramaico traduzido, só aparece aí, não aparece no termo exatamente por isso que vem do aramaico. Ok? Tranquilo, queridos? Tranquilo? Ou seja, um
Apesar de que o termo hebraico arar se refira a obstáculos postos na vida, seu agente é sempre Deus e não o homem. Ou seja, o único termo em todos os termos, foram 5 termos no hebraico e 4 no grego ou 5 no grego? 4 no grego, contando um em aramaico. Então são 9 termos. Entre 9 termos, o único termo que traz esse sentido de colocar coisa ruim na vida dos outros, ainda não é o homem, é Deus. Novamente, o homem não tem esse poder. Nós não temos esse poder de criar coisas, né, por nossas palavras. Você pode agir contra, aí é outra conversa, né? Aí é outra coisa. Você trabalhar nos bastidores contra é uma coisa, né? Ou diretamente, né? Agora estamos falando de proferir palavras que vão, né, criar esses obstáculos na vida, as tragédias, né, os cataclismas e os hecatombes. Só tem um verbo na Bíblia que mostra isso, mas o agente dele é sempre Deus, nunca o homem. Nunca o homem. O termo grego ara não é o verbo hebraico arara, né? O termo grego ara, cujos significados são maus desejos e imprecações, né, apresenta o desejo de que algo mal aconteça a alguém. Imprecar. Imprecar é isso, é desejar o mal. Né? Quando nós lemos o Salmo 109, e nós vimos lá, né, coisas horríveis, né, que o salmista estava desejando. Que a mulher dele que fique viúva, que os filhos fiquem órfãos, que os filhos vão mendigar, que ele passe, né, e só desgraça. Ele está desejando para os outros. Mas nunca traz o sentido da realização certa de tal desejo. E é isso que eu quero dizer. Citei o Salmo 109, que foi escrito em hebraico, tá? Mas estava querendo frisar a imprecação. A imprecação. Imprecar é desejar algo ruim para alguém. Agora, o fato de eu desejar algo ruim para alguém, ou você desejar algo ruim para alguém, não garante que essa coisa vai acontecer. Nós até já falamos isso semana passada, né? Se a gente tivesse poder nas palavras, queria estar todo mundo morto. Você toma uma fechada na rua, você fala, seu infeliz, tomara que você bata o carro. Você fez uma imprecação. Se tivesse poder, ele batia. Né? Tá dando problema com alguém, morre, peste. Se tivesse poder, ele morria na hora. Então, às vezes, na nossa estrutura de pó, a gente tem as imprecações. Se tivesse poder nas nossas palavras, elas se tornariam reais. Então, o verbo grego ara demonstra esse desejo, mas ele por si só não quer dizer que esse desejo é certo que vai se cumprir, porque eu sou profeta do Senhor, eu falei e pronto. Isso não é bíblico, não tem base para isso. Ok? Terceiro, nenhum dos termos apresenta em seu sentido original a conotação atual dada à palavra maldição, né? Que é essa praga, essa destruição do destino, como eu disse, os hecatombes, a conspiração das forças cósmicas, das forças espirituais. Nenhum dos termos traz esse sentido. Estando mormente ligados, ou mormente relacionados a xingamentos, agressões verbais e desprezo. Aí eu volto lá na figurinha que eu falei para você guardar. A maior parte dos termos bíblicos se refere à agressão verbal, xingamento, desprezo, né? Ou raca, seu inútil, né? Seu sem valor, seu traste velho. E aí a gente volta lá, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação. Então, querido, uma palavra torpe também é uma palavra de maldição. Porque você está agredindo, você está
desprezando, desdenhando, ridicularizando, é o sentido de calau, né? Quando você ridiculariza alguém, lembram de Sambalate e Tobias? Né? Neemias construindo o muro, e Sambalate fala assim, rapaz, ainda que eles construam, vindo uma raposa, o muro cai. Está desdenhando. Né? Ali, poderia dizer, ele amaldiçoou. Ah, mas sério, pastor, que maldição fraquinha, né? Pois é, mas é porque não tem esse sentido que as pessoas querem dar. Não tem essa coisa é, é, espiritual negativa, satanista, sei lá que termo que eu uso, né? Tá ligado a agressões verbais, xingamento, desprezo, desdém, ridicularização, ok? Nenhum, 9 termos, nenhum traz o sentido que as pessoas dão hoje. Mesmo em textos clássicos. Mesmo em textos clássicos. Por exemplo, vamos lá em Salmo 109, 17 e 28. Foi o texto que nós lemos. Antes, não siga lendo aí, não. Leia o texto primeiro. Salmo 109, 17 e 28, por favor. Diz Visto, assim. Ah, pode ler, por favor. visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. E aí você pode 20. pensar. 28, por favor. 28. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Você pode pensar aí, olha, já que ele amou a maldição, venha sobre ele. Pronto, eu estou amaldiçoando, então vai vir de novo, né? Essa conspiração cósmica dessas coisas. Não. O termo para amaldiçoar aí, nos 2 versos, né? Tanto amaldiçoem eles, quanto aí, visto que amou a maldição, o termo aí é um derivado de calau, né? Tem uns prefixos e uns sufixos aí que dão voz, que dão um monte de coisa, identificam a voz, identificam o tempo, o modo, essas coisas todas. Então, mas no grosso é calau, né? Levianar, desprezar, desonrar. E para abençoar é barak, favorecer, fazer prosperar, demonstrar generosidade, presentear. Então vamos lá. 17, lendo aí, traduzindo, né, botando sinônimos. Visto que amou o desprezo, a desonra, o desdém, ele lhe sobrevenha. Assim como não desejou o favor, a prosperidade, a generosidade, ela se afaste dele. Viu algo de espiritual, místico, sobrenatural aí? Aí no 28 ele diz, né? Desprezem eles, desonrem eles, desdenhem eles, mas favoreça tu, demonstre generosidade tu, presenteia tu, eles desprezam e tu presenteias. É um texto clássico que muita gente usa para. Ah, mas a gente amaldiçoa, mas é abençoa e tal. Não tem nada de, né, de novo, essa conspiração cósmica. Não tem aí. Né? Romanos 12, 14, texto que nós lemos ontem pela leitura do roteiro que a gente distribui. Romanos 12, 14, por favor, alguém leia. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Pronto, tá aí, né, a prova cabal de que eu tenho o poder de abençoar e de amaldiçoar. Tá aí o verso. É mesmo? Então vamos lá. O termo para amaldiçoar é cataraomai, execrar, né, abominar. E para abençoar é o famoso eulogel, falar bem, elogiar. Então vamos lá. Falem bem dos que vos perseguem. Falem bem, não abominem, né? Não execrar. Agora não sei, vou saber conjugar o verbo execrar aí não, né? Então não façam execração, pronto, né? De novo, não tem nada de místico. E queridos,
O evangelho é simples, mas o padrão de Deus é elevado. A gente viu lá o texto, né, Jesus falando, né, do Raca. Veja o que Jesus está dizendo. A gente pensa muitas vezes que é para a gente abençoar os que nos perseguem. Eu abençoo Jesus, entra lá. Isso é bom também. Não estou dizendo que você não, né? Mas peça a Deus que abençoe. Você não tem. Mas veja como a coisa é um pouco mais pessoal. Romanos 12, 14. Falem bem dos que vos perseguem. Isso é muito mais difícil do que você no seu quarto de porta fechada, orando ao Senhor, você dizer assim, Senhor, abençoa lá o fulano, prospera, Senhor, dá uma promoção para ele, um carro novo. Você está falando com o teu pai que está em segredo, que veio no oculto e conhece teu coração. Mas para falar bem de quem te persegue, você está falando com outras pessoas. As pessoas esperariam que você falasse mal, você amaldiçoasse aí, né? Que você abominasse. É um filho disso, um filho daquilo, né? A mãe dele não é homem, não, né? As pessoas estão esperando isso, você vai dizer bem dele. É muito mais complicado isso, né? Porque você está falando ao público. Não é não é no segredo, é no público, certo? Então, mesmo o texto clássico, os dois textos, há muitos outros textos clássicos que você pode, né, procurar aí nos léxicos, você vai ver que não tem nada disso de místico, não tem esse sentido, né? Em vários textos, e aí tem um detalhe, né? Em vários textos, o termo hebraico arar, que é aquele que Deus, né, cerca de obstáculos em punição, em juízo, quanto à quebra de aliança. Então, vários textos, o termo hebraico ará. E o termo grego anátema, né, de abominável, execrável, né, são usados para demonstrar as consequências, né, os obstáculos e perda de comunhão da inimizade com Deus e desobediência a Ele, que é a maior maldição. Nós cantamos aqui, né? Cantamos alguns textos, né? Alguns hinos, perdão, falando sobre isso, né? Que Cristo nos livrou da maldição da lei, Cristo nos livrou da maldição do pecado. É a grande maldição, querido, é ser anátema do Senhor, ou seja, excomungado, afastado de Deus. Essa é a grande maldição. As coisas dessa vida, né? As coisas aqui são temporais, o tempo, né, são as coisas corruptíveis. Agora, a excomunhão, né, o afastamento de Deus é eterno. E aí, a Bíblia traz muito isso. A grande maldição não é eu te maldito, te amaldiçoo, você agora vai ficar, vai dar besteira, né? O termo geralmente mostra como consequência da inimizade com Deus e desobediência a Ele. Nós já lemos Jeremias 11:3, né? Vamos em Deuteronômio 28, 15 a 19 e depois 1 Coríntios 16, 22, um do hebraico e um do grego, tá? Então, Deuteronômio 28, 15 a 19. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Você seguir lendo que aparece muitas vezes maldito, maldição, muitas vezes aí até o verso 63, se não me engano. Mas veja, é o juízo do Senhor, né? Se deres ouvidos à voz do Senhor, né? Se não deres ouvidos, perdão, se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidares em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos, então você resolveu
se afastar do Senhor, então, né, o juízo do Senhor virá sobre ti na cidade, a punição do Senhor virá sobre ti na cidade, virá no campo, virá no teu cesto, virá na tua amassadeira, virá no fruto do teu ventre, virá no fruto da tua terra. Você vai conhecer o afastamento do Senhor, como o próprio Deus fala lá em Números 14, né, quando o povo se rebela contra Deus, nós não vamos entrar nessa terra não, e queria apedrejar Moisés e Josué e Arão e todo mundo, e aí Deus fala, esse povo vai para o deserto agora, 40 anos, um ano para cada dia que os espias ficaram lá, e conhecereis o meu afastamento. Se você acha que você consegue resolver a sua vida sozinho, que você não precisa obedecer a Deus, que você não precisa, então você vai se Deus, você se afasta de Deus, Deus se afasta de você. E aí você vai ver, né, o juízo de Deus, não vou dizer a punição, mas é meio que a punição, você descumpriu a aliança com o Senhor, então se vire aí, né? É consequência da desobediência. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja excomungado. Mas ele mesmo já se excomungou. Ele não ama, ele já se afastou, ele já foi embora, ele já... seja anátema, tá? Então só desliga mesmo. Então é consequência da inimizade contra Deus. Certo? Então, queridos, nenhum dos textos, nenhum dos verbos, dos termos, traz esse sentido que tem hoje. Não há base bíblica para isso. Ok? Tranquilo? E mesmo em português, a palavra não tem, em seu sentido original ou erudito, o sentido dado pelos adeptos da falsa teologia. Eu não preciso, né? Não precisava nem ir no grego, no hebraico, nem lá eu precisava. Em português, mal dizer, maldição, né? Amaldiçoar e maldizer têm a mesma etimologia. Vem do latim mal dicere, isto é, falar mal. Mal dizer, igual a dizer mal. Agredir com palavras, blasfemar, desprezar. Quando você fala mal, seja para desdenhar, para ridicularizar, para agredir, está falando mal? Você está amaldiçoando. Falando semanticamente, etimologicamente, você está amaldiçoando. E todos os termos na Bíblia, exceto o arar do hebraico, têm esse sentido. Não é nada místico, espiritual, né? Que, como eu disse, a conspiração das forças cósmicas. Não tem nada disso. Não tem nenhum termo bíblico que mostre isso. Nem em português. Ok? Certo? Tranquilo? Então, vamos falar dos erros do ensino sobre amaldiçoar. É coisa rápida. Pode ficar tranquilo. Um antigo provérbio diz, geralmente a gente usa isso na matemática, quem fez cálculo, né, cálculo 1, cálculo 2, especialmente cálculo 1, a gente usa muito esse provérbio, né? Se a premissa for errada, as conclusões também são incorretas, mesmo que o raciocínio ou os argumentos em si sejam válidos. Ou seja, se a ideia inicial está errada, mesmo que os argumentos que a defendam sejam corretos, o resultado está errado. Porque você partiu do ponto de início errado. Se você parte que 1 mais 1 é igual a 3, você pode fazer a conta que foi, vai, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga pra cá. Ah, eu provei aqui matematicamente. Não, mas 1 mais 1 não é igual a 3. Certo? Então, se a premissa for errada, as conclusões também são incorretas. A gente usa muito isso em cálculo, já falei, né, para provar certos teoremas. Então,
Se os termos bíblicos originais para maldição e ou amaldiçoar não têm o sentido defendido pela crença e suposto ensino sobre o tema, obviamente haverá erros nas suas conclusões. Mesmo que no meio ali, né? Não, mas veja só, porque use argumentos que podem até parecer verdadeiros. Queridos, a premissa é a seguinte: nenhum termo bíblico, em lugar nenhum da Bíblia, no grego ou no hebraico, você tem essa ideia dessa de proferir uma palavra e isso vai afetar o mundo cósmico, espiritual, financeiro, sei lá, e vai agir contra uma pessoa. De novo, lembrando que esse negócio de que o universo conspirou a favor, contra, isso é balela também. Isso aí é bruxaria mesmo. Tá? Isso aí é bruxaria mesmo. E tem muito crente falando esse troço, inclusive, né? O universo conspirou, o universo me ajudou, né? Não, o criador do universo. O universo não faz nada. Bom, estou usando essa frase ao longo do estudo como um exemplo, né, para tentar dizer o que é, né? Porque tá difícil até definir o que raio que é essa maldição que as pessoas colocam, tá? Então, se os termos bíblicos não têm esse sentido, querido, a Bíblia não respalda essa ideia. A Bíblia não fala nada. Você pode usar argumento que for. Não tem na Bíblia base bíblica para isso, certo? Mas aí nós temos alguns erros, né, nisso. Primeiro, inicialmente, todos os pontos antibíblicos apontados nas crenças sobre o poder das palavras, profecia e confissão positiva e suas correções são válidas aqui, pois se trata de um mesmo cerne, apenas com foco para o mal. Como eu falei, eu não vou repetir tudo, porque já seriam aí pelo menos 6 estudos. Eu teria que trazer as conclusões de 6 estudos. Não tem como eu fazer isso em tempo hábil. Né? É ficar girando em círculos, né? Ficar andando em círculos. Então, tudo aquilo que nós falamos, apontamos os erros nesse falso ensino de profecia, né? Que eu, a hora que eu quero, eu falo e agora virou profecia. Isso vale aqui também, querido. Na hora que você quer que você fala e vira um mal para os outros, não. Há poder nas minhas palavras. Não tem nem para o bem, não tem nem para o mal. Né? E as conclusões bíblicas e as análises bíblicas são as mesmas lá de trás. Então você pode voltar aos outros estudos se você está na dúvida e verificar. Aquilo tudo vale para cá. A questão é que lá a gente estava falando quando as pessoas pensam aquilo para o bem. E aqui quando as pessoas pensam para o mal. Mas vale do mesmo jeito os ensinos, ou seja, o troço não vale. Isso não tem poder, isso não existe. Ok? Segunda coisa, crer que maldições, no sentido de praga, né, no sentido de essas conspirações cósmicas ou espirituais, né, podem ser lançadas, né, podem ser lançadas aqui, né, e não lançados, é descrer do poder de Deus e contrariar a Bíblia. Aqui sim, algo bem específico desse tema. Se você crê que alguém falar uma coisa contra você e agora aquilo te atinge, você está contrariando a Bíblia que expressamente diz o contrário. O Salmo 91, quer dizer, muito conhecido não, as pessoas só abrem, né? Mas as pessoas não conhecem o texto, né? As pessoas não querem habitar no esconderijo do Altíssimo, mas querem que a letra fria, o amuleto, as proteja. Mas o verso 10 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Se você crê que alguém pode rogar uma praga e ela chega à sua tenda, ou você não habita no esconderijo do Altíssimo, ou você não crê no poder de Deus. Simples assim. 1 de João 5,18, por favor.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Querido, tá claríssimo aí. Tá claríssimo aí. Né? Não precisa de muita coisa, não, mas eu vou comentar. Né? Eu dispensa comentários, mas eu vou comentar do mesmo jeito. Querido, você conhece a história de Jó. Satanás, para tocar em Jó, teve que ter a permissão divina. E aí Deus falou: você vai tocar em tudo dele, menos nele. Nele você não toca. Satanás matou os filhos de Jó, Satanás pegou o gado de Jó, Satanás, né? Mas em Jó ele não tocou. Aí o diabo acusou de novo. Não, mas também, né? Vida por vida e pele por pele. Tudo que o homem tem, ele vai dar. Toca na saúde dele. Então toca na saúde dele. Mas não mata. E Satanás não matou. Né? Paulo, né? Eu estava conversando sobre isso com o pastor Diego, em outro contexto, mas né, bem isso aí mesmo. Né? Apóstolo Paulo, ele fala um emissário de Satanás, né? O que ele chama de espinho na carne, um emissário de Satanás. E Deus deixou, porque Deus deixou. Então falou: minha graça te basta, vai ficar aí mesmo. O apóstolo João diz: o maligno não lhe toca. Então, isso não é, porque fulano fez um trabalho, porque fulano amaldiçoou, é porque o maligno não me toca. Está escrito, querido. Então pode ser quem for, o homem não tem esse poder. 1 de João 4,4, por favor. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se Deus é maior, você acha que o diabo tem poder sobre a sua vida? Que maldição tem poder sobre a sua vida? Se você acredita nisso, então você não crê que Deus é maior. A coisa é simples, a coisa é clara. Então, isso não existe. Certo? E por último, a Bíblia mostra que o homem não tem nenhum poder para amaldiçoar ou abençoar, pegando as duas últimas semanas. Quem o tem é o Senhor. É Deus quem abençoa, é Deus quem faz prosperar, é Deus quem cerca de obstáculos. É o Senhor que dirige as nossas vidas. Números 23, 8 e 20, é a história de Balaão. Né? Números 23, 8 e 20, por favor. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. É o que a gente já falou. Primeiro Balaão diz assim: rapaz, não adianta eu, né? E veja que o verbo, o verbo que Balaão usa, né? É o nakab, acho que é nakab, né? O verbo hebraico, nakab. É isso, assim, de proferir palavras, né? Lembram dele? Só aparece na história de Balaão, números 22 e 23. Então, ele foi pago para proferir palavras contrárias ao povo de Israel. Ele fala: rapaz, não adianta eu proferir palavras contrárias se Deus está fazendo o povo prosperar. Querido, não adianta ninguém falar palavra contrária para sua vida e amarrar e prender e fechar a porta e fazer não sei o quê e não sei o quê, não sei o quê. Se Deus está te fazendo prosperar, diz o Senhor: agindo eu, quem impedirá? Não tem palavra humana. E da mesma forma, se o Senhor está fechando porta na sua vida, complicando sua vida, punindo você porque você descumpriu a aliança, querido, pode ser quem for, pode ungir, pode levar no monte, pode fazer essas besteiras tudo aí, que não resolve. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E aí ele vai dizer: olha, eu recebi o mandado de abençoar, né, de proferir, né, colocar o nome do Senhor sobre esse povo. Porque Deus tem feito prosperar, é o verso 20, né? Ele tem abençoado, ele tem feito prosperar.
Eu não posso revogar. Homem nenhum tem poder para revogar a palavra, o agir, a mão do Senhor. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?